Um efeito dominó gigantesco está acontecendo neste exato momento, e ele vem sendo impulsionado por uma nova geração de modelos de inteligência artificial de código aberto. Aquele cenário tecnológico que a gente conhecia que parecia um monopólio intocável, restrito a laboratórios superfinanciados, está simplesmente desmoronando numa velocidade absurda. Na nossa análise de hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo e educacional sobre esse evento que está literalmente reescrevendo as regras do jogo no mundo todo. A paisagem competitiva mudou para sempre, e entender a mecânica por trás dessa transformação estrutural é absolutamente essencial. Bom, vamos direto ao ponto. Quando a DeepSeek lançou seus modelos mais recentes no mercado, não foi só mais um lançamento de um modelo matemático sofisticado. Na verdade, foi uma jogada estratégica brilhante que estilhaçou aquele pedágio exclusivo que historicamente era mantido por um grupinho muito seleto de megacorporações de tecnologia. Durante anos, a narrativa que dava lucro era de que criar IA avançada exigia investimentos na casa dos bilhões e data centers do tamanho de cidades. Isso justificava trancar esse conhecimento a 7 chaves e cobrar assinaturas premium altíssimas. Mas, de repente, todo esse poder colossal encontrou um atalho livre e direto para o mundo real, derrubando as barreiras de entrada. E para a gente mapear direitinho a magnitude dessa transformação, nossa explicação de hoje está dividida em 4 partes bem diretas. A nova onda da IA, o desempenho do Quan, inovação no pensamento visual e, por fim, a democratização da tecnologia. Parte 1. A nova onda da IA. Vamos entender como essa mudança drástica de paradigma começou. A entrada da DeepSeek no jogo não só abriu espaço para ela mesma, mas serviu como uma ponta de lança para uma onda de modelos chineses incrivelmente robustos que invadiram o cenário global, como o Qwen, o GLM e o Kim. E o grande pilar prático de tudo isso é a regra dos 80%. Pensa bem, quando o modelo de código aberto atinge 80% da capacidade bruta de uma IA de elite, algo mágico acontece. Ele já é perfeitamente capaz de escrever e-mails corporativos, organizar planilhas dinâmicas, montar dossiês ou fazer pesquisas complexas. Essa taxa de acerto atende com muita folga às necessidades diárias da grande maioria da população mundial. Aqueles 20% restantes são para resolver problemas de física quântica teórica ou escrever códigos super obscuros para hardwares específicos. A verdade é que o usuário comum e as empresas normais não precisam desses 20% extras no dia a dia. Então, em vez daquela busca exaustiva por bater recordes em testes de laboratório, o foco da tecnologia mudou de vez para a utilidade no mundo real. E só isso já bastou para criar uma revolução na acessibilidade. Parte 2. O desempenho do Qwen. Vamos sair dos conceitos de mercado e ir direto para os testes práticos nas mãos dos desenvolvedores. Agora, um dado que chama muito atenção de cara é o custo financeiro que apareceu em testes recentes. Durante o uso prático do impressionante Canyon 3.7 Max da Alibaba, focando na criação de fluxos de trabalho com agentes autônomos, a conta chegou a bater uns $40 para construir um único aplicativo, algo que antes custaria centavos. Mas por que isso acontece? A mecânica de um agente autônomo é fascinante. A IA não está ali só para responder uma pergunta. Ela assume o volante, ela planeja o software, escreve o código, testa a si mesma, acha um erro que a gente nem viu, discute com ela mesma dezenas de vezes sobre como consertar a arquitetura e refaz o trabalho. Esse looping ininterrupto faz milhares de chamadas de processamento em tempo real. Lógico, essa autocorreção pesada acaba gerando esse custo pontual mais alto. Mas olha só, é fundamental colocar na balança esse custo momentâneo com a qualidade brutal do resultado final. Apesar de consumir bastante com essas reflexões autônomas, o Qwen entregou uma construção técnica impecável. E quando a gente diz impecável, é porque ele bate de frente, de igual para igual, com os modelos de fronteira mais caros do mundo, como o Opus 4.5 e o ChatGPT. O modelo não só fez a parte lógica, como tomou decisões de design incríveis. Fez um layout moderno, botões bem posicionados, paleta de cores harmoniosa e um código totalmente livre de vulnerabilidade de segurança. Ele agiu literalmente com o refinamento de um engenheiro de software sênior. A conclusão inegável aqui é que criar produtos digitais inteiros, do zero até o polimento empresarial, definitivamente não é mais um privilégio exclusivo de 2 ou 3 gigantes do Vale do Silício. E a comprovação dessa inteligência toda vai muito além de só escrever código frio. Quando a gente coloca lado a lado a postura filosófica desses sistemas, o alinhamento é impressionante. Ao serem questionados sobre ética, governança e o futuro da sociedade com a IA, a gente nota que os modelos abertos sintetizam essas ideias geopolíticas complexas com a mesma nuance e peso argumentativo que os gigantes fechados. Tem uma ironia maravilhosa acontecendo. O modelo gratuito e transparente consegue articular de forma brilhante os perigos da concentração de poder tecnológico com a mesma sofisticação de sistemas que custaram bilhões para
para serem treinados a portas fechadas. Não tem perda de raciocínio crítico ou de profundidade. Todos eles concordam que quebrar o monopólio da informação e democratizar o acesso são os pilares dessa nova era. É a prova definitiva de que a capacidade cognitiva de elite virou um padrão universal. Parte 3. Inovação no pensamento visual. Vamos mergulhar no núcleo técnico e ver um salto gigantesco que acabou de acontecer na visão computacional. Para quem está no dia a dia do desenvolvimento, a parte mais revolucionária disso tudo pode estar nas imagens. Até ontem, ensinar um computador a enxergar um processo super exaustivo. O método antigo forçava o sistema a traduzir todo o espaço visual em blocos gigantescos de texto. Era tipo um poeta tentando usar palavras para explicar a posição exata de um carro num cruzamento caótico. Isso não só gerava erros absurdos e alucinações, como gastava muita energia e memória. O novo método, revelado agora, traz uma mecânica revolucionária. Em vez de transformar pixels em texto, a nova geração de IA consegue matematicamente localizar e, entre aspas, apontar direto para as coisas na tela. É exatamente como a gente faz quando aponta o dedo por uma foto no jornal para contar quantas pessoas tem nela. Assimilando o espaço de forma puramente geométrica, a precisão da máquina fica assombrosa e, o melhor de tudo, cada passo matemático se torna rastreável e auditável. Adeus, caixa preta. E isso ilustra de forma brilhante uma queda monumental de 90% no consumo de energia e processamento. Ao usar esse raciocínio intuitivo de apontar eixos matemáticos em vez de descrever poeticamente a tela toda, a economia de carga bruta é gigantesca. E o que isso significa para o mundo real? Significa que a gente não vai precisar construir tantas fazendas de servidores quilométricas consumindo rios de eletricidade e água para resfriamento, mas acima de tudo inaugura a era em que a gente consegue rodar sistemas industriais pesados de visão computacional em hardwares locais super simples e limitados. Numa indústria onde deter o monopólio da força bruta de processamento separava as grandes corporações das pequenas startups, economizar 90% dos recursos mantendo a qualidade de elite é a aniquilação completa de todas as barreiras de mercado. Claro que um avanço desse nível precisou de uma engenharia muito criativa. Essa miniaturização algorítmica foi possível graças a uma técnica fascinante chamada de destilação de política. Imagina só, modelos gigantescos e especializados funcionam como professores veteranos, e eles transferem e compactam todo o conhecimento pesado deles para um modelo aluno bem menor. É como pegar uma enciclopédia densa e destilar num manual prático de bolso hipereficiente. E o mais legal é a integridade científica por trás disso. Os pesquisadores evitaram usar aqueles benchmarks internos tradicionais, fugindo da velha armadilha das Big Techs de treinar a IA só para passar na prova e inflar as estatísticas no marketing. Mas, para a gente manter o papo realista e sem exageros, é essencial falar das limitações atuais. Por causa da interface atual, você ainda precisa usar palavras tradicionais, os famosos prompts de texto, para engatilhar e ativar essa visão de apontamento da IA. Além disso, nos testes práticos, o modelo se perdeu um pouco ao tentar rastrear detalhes biológicos extremamente finos e cruzados, como fios de cabelo soltos ou lâminas de grama em fotos comuns. Tem ainda um caminho para amadurecer, mas a base já é incrível. Parte 4. Democratização da tecnologia. Vamos entender como esses avanços matemáticos se conectam de verdade com a sociedade. Pensa na inteligência artificial comercial, até pouquíssimo tempo atrás, como se ela fosse uma Ferrari legítima. É uma máquina espetacular, deslumbrante, hiperveloz, só que para rodar com essa Ferrari, ela era brutalmente exclusiva. Ela não só cobrava uma fortuna, mas exigia uma infraestrutura perfeita. Você precisava de conexão 24 horas impecável, banda larga gigantesca, latência zero, servidores na nuvem rodando lisos e, claro, um cartão de crédito internacional sem limites. O problema é que uma Ferrari não sobe estrada de terra, não entra em área rural, não chega onde a maioria da população global realmente vive. Em contrapartida, os novos modelos abertos e destilados operam exatamente como o bom e velho Fusca. O Fusca não precisa de asfalto premium. Ele é robusto, pau para toda obra e vai a qualquer lugar. A flexibilidade desses modelos leves permite que eles rodem em hardwares mais antigos, sem depender da nuvem ou de assinaturas caríssimas. Imagina o impacto disso numa ONG que atua no interior de um país em desenvolvimento. O agricultor pode pegar um celular de 5 anos atrás, totalmente offline, tirar uma foto de uma praga na plantação e usar essa IA super avançada rodando direto no aparelho para ter uma solução imediata. Isso converte o que antes era um luxo de poucos num utilitário básico, gratuito e universal para a humanidade. Então, o ponto crucial da nossa análise é entender de forma clara quem sai ganhando e quem sai perdendo com essa redistribuição radical de poder. Do lado dos vencedores, a gente vê uma explosão de capacidade tática nas mãos de desenvolvedores independentes, de pequenas startups corajosas e especialmente do sul global e de ONGs que antes não tinham orçamento nenhum.
De repente, essas pessoas adquiriram a capacidade de rodar operações computacionais poderosíssimas de graça, usando as mesmas qualidades lógicas do Vale do Silício. Por outro lado, na ponta perdedora, encontram-se expostos abertamente os modelos fechados caríssimos e toda aquela velha narrativa da escassez. Durante anos, venderam pra gente a ideia de que a IA de ponta precisava obrigatoriamente ser cara e inacessível, controlada por uns poucos grupos que faturavam bilhões, cobrando taxas invisíveis por cada acesso à inteligência na nuvem. Com a inovação aberta igualando, superando o jogo técnico, esse castelo construído sobre o monopólio e o pedágio contínuo está desmoronando sem volta. O poder da inteligência sintética quebrou definitivamente as correntes que aprendiam nos laboratórios confidenciais mais exclusivos do mundo. Ela saiu dos muros fortificados e agora navega livremente pelas ruas, rodando incansavelmente em milhões de dispositivos comuns. Com tudo que a gente acabou de ver, fica absolutamente cristalino que essa combinação de eficiência algorítmica brutal, compressão de custos revolucionária e adoção maciça em locais historicamente esquecidos pavimentou o caminho sem volta para a difusão universal da informação. E diante desse novo cenário, a gente precisa parar e refletir profundamente sobre o futuro da indústria tecnológica global. Pensa bem, se o mundo inteiro, de forma acessível e robusta, agora tem o poder imenso de criar coisas do zero, rodando offline, e todo mundo consegue dirigir esses fuscas autônomos sem nunca precisar pagar mensalidades infindáveis, que espaço real, que utilidade e que faturamento vai sobrar no mapa para aquele grupo de monopolistas que baseou todo o seu império na cobrança de pedágios? Em um mundo onde não existem mais estradas fechadas para a inteligência, quem ainda vai querer pagar para passar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê numa próxima oportunidade.